E aí, galera, que bom conversar de novo com todos vocês. Como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos e com coração bem para poder acompanhar esse Ceará Sport dessa segunda noite no Recife. Porque será um jogo muito importante, porque será uma partida onde o Ceará vai precisar de um bom resultado e será um super desafio. Vamos elencar aqui os desafios que o Ceará tem pela frente. Primeiro, jogar fora de casa. Nunca tem sido fácil para o Ceará jogar fora de casa. Ele não é um ótimo visitante nessa Série B do Brasileiro. Segundo, jogar contra um time que tem uma grande torcida. O Sport tem uma grande torcida, vai lotar o estádio, porque sabe que seu time está no G4, não enfrenta qualquer adversário, é um Ceará que vem de 2 vitórias e certamente vai tentar fazer um pouco de pressão contra a equipe do Ceará. E terceira questão, o Sport tem um bom time. Não é um time ruim, é um time bem armado, um time que joga muito bem tecnicamente, que tem tido a fórmula para jogar muito bem os jogos dentro de casa. Então, isso é algo de positivo para o adversário que você vai ter que suplantar. E tem uma outra questão que eu queria colocar, uma quarta questão, que é os ex-atletas do Ceará. Todo mundo fala muito, né? Lei do ex. Sabe por quê? Porque o ex-atleta, ele chega lá muito afim. E você imagina só quando são 2 jogadores que têm motivos para estar muito afim. O Barleta, toda aquela celeuma ao deixar o Ceará para ir para o Sport, conseguindo, inclusive, na justiça a sua rescisão contratual, para mostrar, olha o que vocês perderam. Né? É um jogador que sabe chutar muito bem, um canhotinho, um jogador difícil de ser marcado, e que, como eu disse, bate bem na bola. Então tem que ser muito bem marcado pelo Ceará para essa lei do ex não vingar. Tem outra possibilidade de lei do ex no ataque, que é o Zé Roberto, que passou por aqui, não deixou saudades, é bom que se diga, o torcedor, no final da passagem, já não aguentava, não queria mais o Zé Roberto, mas ele é um bom jogador. Ele não foi bem no Ceará. E ele é um jogador que, assim como o Barleta, fez gols importantes para o Sport nessa temporada. Então o Ceará tem que ficar de olho nesses atletas, evitar essas leis do ex, porque elas podem acontecer porque o cara que deixou o clube, ele sempre quer mostrar o tamanho que é o Ceará. É óbvio que quem passou por aqui e não foi muito aproveitado, ou no caso do Barleta, conseguiu uma oportunidade, um erro que a diretoria do Ceará cometeu, uma oportunidade para ganhar os seus direitos, para sair, é mostrar, olha, vocês perderam, né? O que eu poderia estar fazendo aí? E isso pode fazer diferença. O que o Ceará tem que fazer, ou tentar fazer, é que essa diferença não seja feita logo num jogo contra ele, Ceará. E como é que tem que ser esse Ceará, então, para conseguir um bom resultado por lá? O goleiro Bruno tem o seu pensamento, a sua avaliação sobre isso, e ele conta pra gente como é que ele acha que precisa ser o Ceará para conseguir um bom resultado nessa segunda noite contra o Sport. Eu acredito que a gente tem que ter uma equipe bem sólida, uma equipe que saiba se defender e, no momento certo do jogo, aproveitar os espaços e aproveitar a chance. Se a gente conseguir matar o jogo lá e defender bem, é o básico do futebol, né? A gente pode sair com a vitória. Talvez irritando um pouco o adversário, demorando para jogar, essas coisas que acaba irritando a torcida adversária também. A gente tem que fazer de tudo para sair com um resultado positivo de lá. E espero que a gente consiga, né, fazer essa proeza. É óbvio que para isso acontecer, o Ceará tem que jogar melhor do que vem jogando fora de casa. Há exceções. Vamos lá. O Ceará já fazia tempo não vencia o Avaí. Sob o comando do Léo Condelli, foi lá a Santa Catarina e venceu o Avaí. Já fazia tempo também que o Ceará tinha dificuldades para vencer o CRB. Até em casa, quer dizer, esse ano não tinha vencido o CRB e olha que jogou várias partidas. Jogou inclusive pela Copa do Brasil contra o CRB. E com o Léo Condé, o Ceará foi lá e venceu o CRB em Alagoas. O CRB estava no mau momento. Bem, quem empurrou para esse mau momento foi exatamente o Ceará. Já não vinha num grande momento, o Ceará empurrou para esse mau momento. Mas, mau momento, bom momento, não tem isso. Chapecoense vivia um mau momento e venceu o Ceará. O Ceará jogou bem, fez uma partida muito correta contra o CRB,
soube não deixar que as ações que o CRB teve em outros jogos, chute de fora da área, jogadas com Hereda pela direita, bolas de infiltração em diagonal, que aconteceu muito no PV, quando o Ceará perdeu o jogo, fez com que isso não acontecesse no Rei Pelé, e por isso o Ceará conseguiu vencer. Por que não pode fazer isso em Recife? É isso que o Ceará precisa fazer. Melhorar fora de casa. E o Bruno, goleiro hoje titular do Ceará, também fala um pouquinho dessa necessidade da melhora quando o Ceará joga fora do Castelão. A gente tá pecando muito fora de casa em alguns aspectos, né? O Léo Condé vai passar o provável esporte que a gente vai pegar. Então a gente tem que fazer um jogo sólido, um jogo consistente lá, porque lá vai ser bastante difícil. Alguns torcedores me perguntaram se eu acho que a zaga pode ser um problema. Eu preciso ser sincero com vocês. Eu acho que pode, mas acho que não deve. E acho que tem como não ser. O Ceará não vai ter a sua zaga titular dos 2 últimos jogos, onde saiu vencedor das partidas, né? Não tomou gol, inclusive. Então, lado bem positivo para a defesa do Ceará. Contra o Vila Nova, os 4-0, e contra o Brusque, o 1-0. Mas, o Ramon está contundido e o David Carlos está suspenso. Mas, o Ceará tem que pensar como um todo. Não é porque saiu um jogador ou saíram 2 que a equipe tem que se desfazer. As características, às vezes, são diferentes, e são diferentes. Se você olhar os zagueiros, se você olhar o Ramon, se você olhar o David Ricardo, olhar para características do Matheus Felipe, que deve jogar, do João Pedro, que eu acho que deve jogar, do Luiz Otávio, que pode ser uma opção, do Iago, uma outra opção. Se você olhar para tudo isso, as características são diferentes, mas aí cabe ao treinador fazer com que o jogo seja jogado diante das características que ele tem em mãos. E fazer com que, dentro das características que esses atletas tenham, eles possam suprir a ausência dos outros, que, embora tivessem outras características, jogam na mesma posição, cumprem a mesma função e que não vão poder estar em campo, e quem está ali precisa cumprir. E se foi contratado, é porque tem condição de jogar ali. E nós já vimos, né? Nós já vimos o Matheus Felipe, que é muito criticado por todos nós, principalmente pela torcida, fazer boas partidas. Ele precisa largar a mão de brigas, de cartões e de expulsões, porque ele não é um jogador ruim. Tem seus erros, tem seus equívocos, mas precisa, nesse momento, jogar o seu melhor futebol, porque o Ceará precisa do seu melhor futebol em campo, se ele quiser um bom resultado contra o Sport. Então acredito no Matheus Felipe, acredito no João Pedro, mas sei que tem o Luiz Otávio aí, tem o Iago aí, são jogadores que em algum momento podem ser utilizados. Talvez até durante a partida o Luiz Otávio possa fazer a sua reestreia no Ceará, ele que não joga no Ceará desde 2023, né, quando teve o problema no joelho, passou pela cirurgia no começo de 2024 e aí só voltou a poder treinar nas últimas semanas. Talvez seja por isso que o Luiz não vai ser titular, porque condição técnica, a gente sabe que ele tem. As características dele são excelentes para o que a equipe precisa, mas ele é um jogador que não atua há quase um ano, não atua há mais de 10 meses, então isso precisa ser levado em consideração, principalmente para colocar num jogo decisivo. Não se enganem, é pontos corridos, mas Sport Ceará é um jogo decisivo para o Sport na manutenção do G4, para o Ceará para tentar chegar ao G4, é decisão. São jogadores como o Luiz Otávio que fazem diferença nessa hora, mas só que ele precisava estar em uma condição já de ritmo de jogo diferente da que ele está, talvez por isso ele não seja escolhido pelo técnico Léo Condé. Concordo com o Bruno, o Ceará tem que mostrar todas as características que ele disse para chegar ao bom resultado. É nesse tipo de jogo que o nosso trio de ataque precisa fazer a diferença, que o Eric Pulga precisa com seus dribles fazer a diferença. O Saulo com a sua vontade, muitas vezes a bola não é para ele, mas ele chega primeiro que o adversário e às vezes até força o adversário a ele fazer a falta. E o Ailon, que tem sido um jogador que quando a bola chega ele coloca para dentro, mas além disso, no apoio, né, na jogada próxima, ele consegue ter um bom passe, ele consegue passar para receber.
e as finalizações dele são as melhores do trio de ataque do Ceará. Então, a gente precisa muito desses caras, precisa dos laterais, precisa dos jogadores de meio campo, precisa dessa nova dupla de zaga, precisa que o Bruno faça parte dele. É um jogo de decisão, qualquer ponto fraco pode ser fatal. O Ceará precisa que os seus pontos sejam todos fortes nesse momento decisivo diante da equipe do Sport. Amigo, amiga, sempre bom contar com vocês em todos esses vídeos. É bem legal conversar com vocês e é bem legal também receber o retorno de vocês. Aguardo aí nos comentários o retorno de vocês para essa partida do Ceará diante da equipe do Sport, essa verdadeira decisão que será jogada no Recife. E aguardo também o seu like. Você gostou do vídeo? Pois é, vá lá e deixe o like no vídeo, por favor. Ele é muito importante, é muito interessante para o canal. E se você não gostou do vídeo, eu peço desculpas, a gente é imperfeito aqui. Certamente você achará dentro da plataforma um canal de vídeos que você irá gostar. Mas se gostou do vídeo, deixe por favor o seu like e se inscreva. Que pode, rapaz, você ainda não é inscrito. Como é que pode, mocinha? Você não é inscrita ainda? Senhora, senhor, o que está fazendo? Vá lá, se inscreva no canal. A parte principal do canal, lá em cima tem assim, inscreva-se. Aí você clica lá e vai aparecer inscrito. Pronto, você já está inscrito. Vai lá em cima, sininho, então você vai receber rapidamente os nossos vídeos. Se for lá e já for inscrito, eu agradeço demais, é muito bom contar com vocês como inscritos aqui no canal. Não paga absolutamente nada, não tem pagamento, é inscrição no canal, é uma coisa do YouTube, normalmente é só para que você seja notificado quando tiver vídeos novos, e vai ser uma alegria ter sempre vocês acompanhando os nossos vídeos por aqui. Então, se é inscrito, muito obrigado. Se não é inscrito ainda, por favor, inscreva-se e faça parte dos inscritos aqui do nosso canal, recebendo os vídeos, participando conosco, comentando, conversando sobre as informações, as notícias do Ceará. É sempre bom contar realmente com todos vocês, é uma alegria, eu espero contar nos próximos vídeos, espero que Deus proteja, abençoe a todos vocês, e nos próximos vídeos a gente volta a conversar por aqui, se Deus quiser. E lembrando a vocês que sempre estou no Futebolês, todo dia tem Futebolês, Jangadeiro Band News FM em 101,7 às 5 da tarde, e no YouTube também com imagens o nosso Futebolês. Às 7h15 da noite tem o Futebolês na TV, você também acompanha no YouTube. E por aqui, sempre que tiver vídeo novo, se você é inscrito, se você clicou lá no sininho, vão avisar, o YouTube avisa você dos novos vídeos para você conferir. Então, galera, se Deus quiser a gente se vê, se Deus quiser a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá, valeu!